Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Hoje nós teremos aula de geografia, certo? Vamos pegar nosso livro de geografia, acompanhar a leitura, qualquer coisa, mandar no privado da professora, tá? Tô aguardando vocês, o retorno de cada um, tá? Um beijo no coração e vamos lá! Hora de estudar com a professora Valéria. Então, nós vamos continuar estudando a população brasileira, como nós temos visto, né? A população brasileira, como que ela é formada, né? Pela mistura de vários povos, a cultura de vários povos, né? Nós vamos continuar nosso estudo de hoje. Vamos lá? Nós estamos aqui na unidade 2, a população brasileira. O que essa imagem está mostrando? O que você tem? O que você percebeu nessa imagem? O que você viu? A população é um conjunto de habitantes de um continente, país, região, estado ou município. Na sua opinião, quantas pessoas existem no mundo e no Brasil? Em sua opinião, qual a unidade de federação mais populosa do Brasil? Mais populosa do Brasil. O que é uma unidade de federação? Estado, né? Qual é o mais populoso do Brasil? Unidade de federação nós vimos o ano passado. Brasil, país populoso. O Brasil apresenta a quinta maior população do mundo. Em sua opinião, quais são os países que completam a lista dos mais populosos do planeta? Quais são? Se ele é a quinta maior população do mundo, qual é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? Em 2016, a população do planeta Terra estava estimada em mais de 7 bilhões e 400 milhões de pessoas. Mais da metade dessa população vivia em 8 países. Observe no planisfério. Nós temos aqui o planisfério, né? E aqui os países mais populosos, né? No livro de vocês vão conseguir ver melhor, né? Então, esse mapa foi elaborado com base nas informações coletadas nos seguintes sites: o Fundo da População Nacional das Nações Unidas, UNFLA, Situação da População Mundial em 2016, em Nova York, né? E aqui está o endereço do site e aqui embaixo aonde ele se encontra disponível. Então, você vai pintar no gráfico de acordo com a cor dos países destacados no mapa. Então, você vai olhar aqui, verde, o Brasil. O Brasil é o quinto mais populoso. Então, você vai vir aqui, ele está de verde, né? Então, você vai vir aqui no Brasil, né? E vai pintar de verde, certo? Então, você vai pegar o verde e vai pintar aqui aonde está o Brasil, certo? E assim você vai estar fazendo em todos, tá? Então, aqui você já pode ver, ó, Bangladesh, Nigéria, Paquistão, Brasil, Indonésia, Estados Unidos, Índia e China. Então, o primeiro é a China, o segundo a Índia, depois os Estados Unidos, a Indonésia e em quinto o Brasil. E aqui é onde foi retirado esse mapa, tá? Quais são os países com mais de 1 milhão de habitantes, em que continente eles se localizam? Então, você vai olhar lá no mapa quais são esses países e em qual continente ele se localiza. Quais os países mais populosos na América? Então, América do Sul, América Central e América do Norte. Não especifica qual América. Então, você vai olhar as três.
Quais continentes não apresentam países entre os 8 mais populosos do mundo? Então, vai olhar lá qual é esse continente e vai marcar. A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza o censo, estudo que faz a contagem e obtém informações da população brasileira. Em 1872 foi feito o primeiro censo. Observe a tabela, o ano da realização de outros censos e a população do país. Então, nós temos aqui, desde 1872 até 2017. Quantos habitantes havia no Brasil no ano do primeiro censo? Então, lá em 1872, quantos habitantes haviam no Brasil? De quanto foi o crescimento da população brasileira entre o primeiro ano e o mais recente da tabela, entre 1872 a 2017? Qual foi o crescimento? Quantos cresceram, né? Então, você vai fazer uma conta. Que conta? Se eu quero saber o intervalo entre um e outro, vou fazer uma conta eu pego a quantidade que tinha em 2016 e retiro a quantidade que tinha no primeiro censo. O que sobrou é a quantidade do crescimento. Por que a população brasileira cresceu? Então, aqui nós temos 2 fotos, né? E você vai pintar a moldura das fotografias de acordo com a informação. A chegada dos imigrantes japoneses, você vai pintar de azul. E de verde, o de imigrantes italianos. O que as fotografias representam? Na sua opinião, o fato retratado tem relação com o crescimento da população brasileira? O que você acha? Em 1872, a população brasileira tinha um ritmo de crescimento lento. Depois começou a crescer de maneira mais acelerada. Um dos motivos que contribuiu para esse crescimento mais acelerado foi a entrada dos imigrantes no Brasil. Portugueses, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e outras nacionalidades vieram para o Brasil em busca de novas oportunidades de trabalho e de melhores condições de vida. Então, aqui você vai observar o gráfico, né? A chegada dos imigrantes, né? E você vai responder o que esse gráfico representa. Aí você vai pintar o quadro com a informação verdadeira. Depois corrija a frase falsa. Então, você vai pintar o período de maior chegada de imigrantes foi entre 1890 e 1899. Entre 1890 e 1899 chegaram ao Brasil 1.200 imigrantes. Então, você vai pintar a verdadeira e corrigir a falsa. Pesquise informações sobre os migrantes na unidade de federação onde você vive. Utilize o roteiro a seguir e providencie as imagens que ilustrem sua pesquisa. Então, essa 10 aqui, quem conseguir olhar no Google e está fazendo, vamos lá. Quem não conseguir, né? A prof está liberando, porque não tenho como estar passando para vocês as informações, ajudando na pesquisa, certo? Mortalidade em queda. Então, olha só, o que está mostrando aqui, né? O que essas imagens estão mostrando? O que você acha que um bebê está tomando ali? O que um bebê sempre vai lá tomar? Né? Outro importante fator que colaborou com o aumento do número de habitantes no Brasil foi a redução da mortalidade no país. Então, a mortalidade é uma relação entre o número de mortes e a população total em um ano. Geralmente, a mortalidade é indicada para cada grupo de 1.000 habitantes. No início do século XX, a mortalidade no Brasil era de 27 por 1.000. Então, cada 1.000 pessoas, 27 morria. Ou seja, em um ano, para cada grupo de 1.000 habitantes, havia 27 mortes.
A partir da década de 1930, principalmente, surgiram novos medicamentos e passaram a ocorrer mais campanhas de vacinação e atendimentos médicos em hospitais. Além disso, as redes de água encanada e coleta de lixo e esgoto nas cidades foram ampliadas. Então, observe aqui as imagens. Na sua opinião, hoje em dia as condições de saneamento básico nas cidades brasileiras melhoraram ou pioraram? Nós já demos uma lida sobre isso no começo do ano, né? As melhorias nas condições de saúde da população e no saneamento básico das cidades contribuíram para a redução de várias doenças que causavam a morte de muitas pessoas. Como o número de pessoas que nasciam continuou alto, a diminuição da mortalidade contribuiu para o crescimento acelerado da população. Na década de 1970, a mortalidade havia caído de 8.000 por habitantes. O último censo, realizado em 2010, apontou uma mortalidade de 6 por 1.000 habitantes. Então, em cada 1.000 habitantes, morriam 6 pessoas. Então, observe novamente a tabela da página 31 e, considerando as melhorias nas condições de saúde da população, principalmente a partir de 1930, responda: em que anos o censo comprovou que a população brasileira era aproximadamente 2 vezes maior que a população de 1940? Então, nós vimos aqui que o que contribuiu para diminuir a mortalidade no país foi o que? Foi a vacinação, foi a descoberta de novos medicamentos, o saneamento básico, né? Onde nós vimos lá no começo do ano a respeito das cidades, como elas crescem, do saneamento básico. Então, foi o que? Foi as melhorias que foram ocorrendo com o passar do tempo, com as invenções, com as descobertas, tá? Que foi melhorando. Então, aqui nós temos o saneamento básico, é um conjunto de serviços e instalações como rede de água e de esgoto, limpeza de ruas, coletas de lixo, etc., né? Então, diminuiu a quantidade de bicho, porque até a quantidade de lixo vem o rato, né? Outros animais que transmitem doença, certo? Então, a água passou a ser tratada, o esgoto passou a ser recolhido. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Estou aqui para qualquer dúvida, tá? É só mandar no zap para a prof. Vamos lá? Um beijo no coração de cada um. E tô aguardando a resposta de cada um, certo?